Elivaldo Barbosa, o governador Wellington Dias está em Brasília, onde participa do Fórum dos Governadores. O objetivo desse encontro é discutir vários temas, mas neste especificamente, foco na segurança pública. A segurança pública virou um grande gargalo da população brasileira e os governadores querem uma solução para isso, porque custa caro. Enquanto o crime está aí se organizando no país inteiro, os estados estão tendo que se virar com a segurança pública, que nem sempre pode ser bancada. Elivaldo Barbosa. Os estados já jogaram a toalha, só não tem como conduzir política sozinhos e segurança pública. É preciso aí um compartilhamento, é preciso aí um trabalho integrado em uma política integrada com a União. Por isso, a expectativa do Fórum Nacional de Governadores, já com a equipe do futuro governo, do presidente Jair Bolsonaro, e que terá pela frente para conduzir essa área o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos então acompanhar na reportagem de Délio Rocha como é que foi esse encontro, como é que tem sido esse encontro do Fórum de Governadores. Além dos governadores eleitos e reeleitos, o Fórum contou com a participação de representantes do Judiciário, do Legislativo, do Executivo e da OAB. Um encontro para se compartilhar dados, para apresentar e debater sugestões e encontrar soluções para a área da segurança pública. O anfitrião do evento, o presidente da OAB, Carlos Lamáquia, defendeu um entendimento entre todos os poderes e a sociedade civil organizada, para se construir um eficaz sistema de segurança pública. Nós precisamos de uma política nacional de segurança pública, inclusive uma ideia de criação de um fórum também nacional de secretários de segurança pública nos mesmos moldes que o Fórum dos Governadores, me parece extremamente interessante para o enfrentamento dessas questões. Durante a reunião, o governador do Piauí, Wellington Dias, destacou a importância do Fundo para a Segurança Pública e reivindicou a liberação de recursos que pertencem aos estados, mas que são retidos pela União. São receitas de imposto de renda, de IPI, que são arrecadadas e na hora de repassar, repassam em nome de uma previsão sem passar o valor total. Que a União é apenas arrecadadora, mas o recurso pertence a estados e municípios que estão sendo retidos. E o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, lembrou do papel e da atuação do STF na solução de conflitos entre a União e os estados. Se formou o Supremo Tribunal Federal como um poder dentro do Poder Judiciário, o ápice do Poder Judiciário, mas com a competência, com o poder de dirimir os conflitos entre os estados, entre si, e dos estados com a União. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, também participou do fórum. Ele adiantou que o combate ao crime organizado será um dos focos de sua gestão, mas não anunciou nenhuma medida para a área da segurança pública. Por outro lado, o ex-magistrado ouviu muitas sugestões dos governadores. E uma das sugestões debatidas aqui no Fórum dos Governadores é a efetivação de um sistema que permita maior controle de nossas fronteiras. E a ideia é focar em serviços de inteligência e também em uma maior interlocução entre as Forças Armadas e as polícias. A proposta também prevê um auxílio mais presente de embarcações e aeronaves, além da utilização do primeiro satélite brasileiro. No encontro de hoje, ficou patente a preocupação dos gestores brasileiros com o combate ao crime organizado, especialmente com o enfrentamento das facções criminosas. E as opiniões dos governadores convergem no sentido de que o sistema prisional brasileiro precisa ser reformado, para que os presídios não funcionem como uma espécie de escritório do crime. Tá aí, então, o governador reclamou, inclusive, do valor, hein, Elivaldo? Diz que esse 1,9 milhões de reais é piada. É uma brincadeira, né? Brincadeira. Ele usou essa expressão, inclusive, né, já. Foi, achou que era brincadeira. Bom, vamos para Brasília. Vou falar com o Délio Rocha. Délio está acompanhando lá o Fórum dos Governadores. Nesse momento, mesa posta com governadores de estados importantes e com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí também. Está aí o governador do Rio de Janeiro, de Brasília e de São Paulo. Vamos falar, então, com o Délio Rocha, na capital federal. Délio. Joelson Jordani, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham neste momento.
o segundo encontro dos governadores eleitos e reeleitos do Brasil terminou há pouco tempo. Essa mesa que a gente está acompanhando agora, na verdade, é um outro espaço, porque a reunião aconteceu aqui no 7º andar da sede do Conselho Federal da OAB e agora eles desceram para o 3º andar para conversar com a imprensa e o governador de São Paulo, João Dória, o de Brasília, Ibanez Rocha, o presidente da OAB, Carlos Lamáquia, e o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Nesse momento eles estão fazendo um balanço desta reunião, Joelson. E eu posso adiantar aqui, já em cima do que eles falaram, que os governadores todos concordam que é preciso melhorar a gestão da segurança pública no país, adotar presídios, modelos, e eles, nesse momento, estão respondendo a perguntas de alguns jornalistas. Eu queria que a gente ouvisse um pouco do que eles vão falar agora, Joelson. O governador de São Paulo, João Dória, o governador do Distrito Federal, aqui ao lado, o Ibanez, piauiense, inclusive, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Lamáquia, e o Witzel, juiz federal Wilson Witzel, agora governador do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que diz o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Indicado, que assume no próximo dia 1º de janeiro, o general João Campos, que foi comandante do 2º Exército do Sudeste, e também do nosso secretário da Justiça, Dr. Paulo Dimas. Então, a nossa posição em relação aos temas de segurança continuarão sendo aqueles que nós propugnamos durante a campanha. Não vemos razão para uma correlação diante desse fato lamentável e triste com o tema relativo a porte de armas. Próxima pergunta. Então, vamos para o lado de cá. Seu nome e seu veículo. Deixa eu ligar, apertar o botão. Isso. 3, 2, 1. Boa tarde. Aqui é... Joelson Jordani, olha, ficou acertado nesse encontro de hoje que os governadores do Brasil vão se reunir agora com uma frequência maior. A ideia é que a partir de fevereiro esses encontros sejam mensais. E o próximo encontro vai acontecer em fevereiro e a pauta vai ser economia e reforma da Previdência. Em março, um novo encontro para se discutir saúde. Em abril, os governadores vão discutir infraestrutura e em maio o tema vai ser educação. Mas hoje, aqui nesse encontro de hoje, o tema central foi a segurança pública, Joelson. O que a gente percebe é que os governadores têm uma preocupação muito grande, até como a gente viu na reportagem aí, com a questão das fronteiras do país e também com o crime organizado, especialmente aí uma preocupação com o combate às milícias. E nesse momento aí, jornalistas estão fazendo perguntas para os governadores e quem responde agora é o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Vamos ouvi-lo. Ouvir o secretário de Segurança e, posteriormente, antes do encaminhamento dessas medidas propostas e que são respeitadas do governo Bolsonaro, mas que elas possam ser discutidas com quem vai implementar essas políticas, que somos nós governadores. Alguns pontos, eles podem até ser positivos, como o enregistramento dessas questões relacionadas a crimes de corrupção, crimes violentos. Eu acho que isso é positivo como um sinal para a sociedade de que o Congresso está dando resposta a esses crimes. Mas como muito bem colocado pelo ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, a legislação penal ela já vem sendo modificada há 30 anos e isso não diminuiu a criminalidade. Joelson, hoje o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi uma das presenças aí mais ouvidas, que mais dialogou com os governadores que participaram desse encontro e ficou acertado com o futuro ministro da Justiça que em janeiro vai ter uma nova reunião, mas aí só com secretários de Justiça dos estados e o ministro, e aí sim já vai ser ministro da Justiça, Sérgio Moro. E a ideia nessa reunião de janeiro é se colocar em prática alguns pontos que foram discutidos nesta reunião de hoje. Joelson. Muito obrigado, Délio Rocha, direto da capital federal, do encontro de Fórum de Governadores. Está aí, encontros de governadores importantes do Brasil inteiro, formando aí este grupo. Elivaldo Barbosa vão se reunir com mais frequência porque os problemas
nunca foram tão graves. É verdade, e aí não tinha como resolver os problemas. Aí aqui estão os governadores eleitos e reeleitos, ainda planejando a nova gestão que começa em janeiro, está perto, está tudo aí bem encaminhado, e com o novo governo ainda, o governo que ainda não se instalou. Então o ministro Sérgio Moro, o futuro ministro, já convocou, já admitiu esse novo encontro já com os secretários, os novos secretários de Justiça, para começar, a partir desse encontro, a alinhavar aí as políticas integradas para uma área que é muito urgente, muito carente de ação pública, que é exatamente o setor da segurança.